Olá, meu nome é Gabriele e eu vou apresentar hoje o trabalho sobre concreto permeável. Todo mundo sabe que no Brasil que existe um grande problema que são as enchentes decorrentes que acontecem em grandes centros urbanos, como a gente pode notar nessas imagens. Isso ocorre devido a uma falta de um adequado planejamento do solo. Nenhuma área permeável que ocorre vários problemas para a nossa sociedade, alagamentos até doenças, e assim surge o concreto permeável, alternativa para prevenir e evitar essas recorrentes situações. O concreto permeável ele pode ser caracterizado como um elemento com grandes índices de vazios ligados entre si. Isso possibilita o escoamento de água de uma maneira descomplicada. Isso que a peça do concreto permeável, ela possui uma grande permeabilidade, principalmente a diferença do concreto permeável em relação ao concreto convencional e o controle da taxa de incorporação dos finos. Quanto mais maior a incorporação do agregado miúdo, menor será a permeabilidade da peça e vice-versa. O concreto permeável, diferente do convencional, é desenvolvido para permitir a passagem de água e ar por sua estrutura através de um amplo sistema de poros interconectados. Os materiais constituem os dois tipos de concreto, basicamente o mesmo cimento, areia, brita e água. A diferença na quantidade de areia, em geral, é bem reduzida ao mesmo nula. No concreto permeável, busca-se utilizar material granular, quase todo do mesmo tamanho, de forma a criar vários que não conseguem ser preenchidos. Entretanto, por possuir mais vazios em sua estrutura, o concreto permeável apresenta resistência reduzida quando comparado com o concreto convencional. A principal utilização desse tipo de concreto em pavimentos, drenagens, sendo comitente aplicados em estacionamentos, calçada, pátios, parques, praças, ruas de baixo tráfego, ciclovias, decks de piscinas, não sendo indicado para locais submetidos a altas cargas de tráfego imenso, uma vez que o material não atinge elevados valores de resistência mecânica. O concreto permeável é considerado sustentável devido aos benefícios que esse sistema construtivo agrega, como por exemplo a redução de escoamentos superficiais de água de chuva, consequentemente a redução de impactos de enchentes, redução em alguns casos até de eliminação de necessidade de tanques de retenção de água pluvial, devido ao aumento da área permeável do terreno, redução da capacidade de filtração de filtrante do solo, podendo realimentar o aquífero subterrâneo, além de contribuir para mitigar o efeito de ilha de calor nos centros urbanos, uma vez que os vazios de concreto podem acumular valores, ajustando então a temperatura e a umidade da superfície. O concreto permeável corresponde apenas a camadas superficiais do sistema de drenagem e pavimento, que é tipicamente composto por subbase, base de camadas assentamento, revestimento, o tipo de solo, sua capacidade de suporte de infiltração, bem como características pluviométricas da região devem ser levadas em consideração no dimensionamento das pavimentos de drenagem. Deve ser feita uma análise hidráulica a fim de definir o volume de água a ser drenado, bem como o nível de infiltração, que pode ser totalmente parcial ou sem infiltração. Nos dois últimos casos, há necessidade de instalação de tubos de drenagem para auxiliar o fluxo de acesso de água. Os insumos utilizados no concreto convencional são idênticos ao utilizado no concreto permeável. É utilizado o cimento Portland, agregados graúdos, agregados miúdos e a água aditivos. Os agregados graúdos são utilizados na granulometria uniforme, que já o concreto convencional são utilizados a granulometria atribuída. Eles interferem na intenção de aumentar o índice de base de vazio, e o outro é diminuir o índice de vazios. Então, torna a granulometria uniforme. Com a retirada de agregados miúdos, move o índice de vazios do concreto permeável. Os agregados miúdos e a areia é retirado quase totalmente a água. Recomenda-se que o controle de rígido da água para que a pasta rígida englobe todos os agregados miúdos com revestimento resistente. Agora eu vou mostrar uma tabelinha
entre materiais, unidades de consumo e proporção. Ligantes de hidráulico por quilograma cúbico dá 270 a 415. Agregado graúdo, quilograma em metro cúbico, é de 1.190 a de 1.700. Água e cimento, relação em massa, 0,27 a 0,34. Cimento e agregados, relação em massa, de 1:4 a 1:4,5. Agregado miúdo e agregado graúdo, em relação em massa, de 0 a 1:1. Propriedades. Para a obtenção de propriedades físicas, absorção de água, densidade aparente e porosidade aberta. Foram utilizados dois pares de fragmentos dos mesmos corpos de prova do ensaio: a compressão axial, simples compressão dimetral com máximo de 38 a mínimo 31 dias de cura, variando entre formulações. O método seguinte é o princípio de Arquimedes, segundo Rossetti de 2017, consiste em condicionar os corpos de prova na estufa durante 24 horas, realizando a passagem. Imertir os corpos de prova em água durante 32 horas, com que todos os poros sejam preenchidos e realizados a passagem imersa. Pesagem da amostra com a superfície aparentemente seca, com base nas medições de massa realizadas, possível obter propriedades físicas utilizando as equações de 7a4 a 8 abaixo. No próximo slide eu vou mostrar a equação de absorção de água e essa densidade aparentemente e a porosidade aberta. Nesse slide a seguir eu vou mostrar valores obtidos no ensaio de propriedades físicas, que é uma tabela. Ali vai mostrar todos os resultados, vou deixar um tempinho. E também, nesse mesmo slide, eu vou mostrar a curva granulométricas típicas de mistura de concreto permeável. Metodologia. O concreto permeável foram selecionados variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Agregados graúdos e miúdos. Foram definidas as formas de controle de absorção dos efeitos que variável produz no objeto, através do ensaio normatizado, nesse caso. Estudar a influência de variação do agregado miúdo ao concreto em relação às propriedades mecânicas e permeabilidade. Todas as etapas experimentais realizadas por obtenção dos resultados finais, propriamente cometendo a respeito de todos os materiais utilizados, caracterizados os agregados miúdos e graúdos. O tipo de cimento de cinza de madeira, em seguida como foi definida a obtenção do traço, então os ensaios normativos da BNT, com os ensaios mecânicos de compressão dimetral, absorção e permeabilidade. Falar um pouco dos resultados de propriedades físicas no concreto permeável. Tem uma tabelinha que eu deixei. Ela tá bem... mostra todos os detalhes do T1, T2, T3, como diz no relatório. A absorção de água, densidade aparentemente, a porosidade aberta. Absorção de água, densidade aparente e porosidade aberta. E depois, aí uma coisa na propriedade 3.